Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Irmãos, acharam? A partir do versículo de número 9, queridos. Capítulo 27, a partir do versículo de número 9. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta ao qual olhava para o nordeste e para o sudeste. E soprando grandamente um vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejava, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeando-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrestado com violência, sem poder resistir ao navio, cessamos a manobra e nos fomos deixado levar. Versículo de número 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrela. E caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Amém. Os irmãos, podeis tomar os vossos assentos nessa noite, glorificando a Deus. E o rapaz do som pode soltar o fundo musical. Deus seja louvado. Aleluia. Queridos, eu não vou tomar muito tempo dos irmãos. Obrigado, filho. Eu vou ser bem breve no meu sermão e naquilo que Deus colocou no meu coração para esta noite. Mas eu vou ministrar a palavra de Deus aos irmãos. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Levanta as mãos assim. Olha para ela. O livro do Atos dos Apóstolos, que vai se tornar o único livro histórico do Novo Testamento, irmãos, me chama a atenção de uma forma maravilhosa e de uma forma especial. Haja visto, existe aqui 5 pontos culminantes, escrito por Dr. Lucas, conhecido como o médico amado, quando ele vai escrever esse livro do Atos dos Apóstolos, e volta a ressaltar, vai se tornar o primeiro livro, ou o único livro histórico do Novo Testamento. Quando eu olho para este livro e para o escritor que escreveu este livro, a minha alma se alegra de uma forma maravilhosa. Haja visto, nós sabemos que quem escreveu este livro foi nada mais e nada menos do que Lucas. E eu volto a dizer aos irmãos, Dr. Lucas, conhecido como um médico amado. É sabido dos irmãos que Lucas escrevera 2 livros que está inserido
dentro da Bíblia Sagrada, o Evangelho, que leva o seu nome, e o livro do Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de fazer menção do mesmo. Todavia, o que me chama a atenção, irmãos, é a história deste moço por nome de Lucas. A tradição vai nos revelar que Lucas, ele não era um judeu. Lucas, posteriormente, nasceu na cidade da Antioquia, da Síria, e posteriormente vai sofrer mártir na Grécia, pendurado em uma árvore. O que me chama a atenção é que Lucas, quando vai escrever todos os dois livros, o livro que leva ao seu nome e o livro do Atos dos Apóstolos, Lucas vai escrever no endereço a um homem por nome de Teófilo, que no grego significa o que ama o Senhor, ou aquele que ama o Senhor. Quando Lucas vai escrever esses dois tratados, por volta do ano 60 depois de Cristo, a minha alma se alegra de uma forma maravilhosa. E eu volto a ressaltar aos irmãos, haja visto, a tradição vai nos revelar, bispo, que Lucas, ele não era judeu. Lucas, ele era um gentil convertido ao cristianismo. E a tradição nos diz que posteriormente Lucas, ele era da cidade da Antioquia, da Síria. Mas todavia, ele deixou dois livros dentro das Sagradas Escrituras. O que me chama a atenção, querido, é que para se aceitar todos os dois tratados que Lucas levou ou escreveu, tanto o Evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos, foi de difícil compreensão. Saber por quê? Porque o Sinédrio era composto de 70 anciãos, todos eram judeus, 71 sendo que um era o sumo sacerdote, que examinava as Escrituras cuidadosamente para fazer parte das Sagradas Escrituras. Quando eles começam a examinar todos os dois livros que Lucas escreveu, o Evangelho que leva ao seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos, e eles ficam sabendo quem é o escritor e da onde Lucas nasceu, eles vão ter que examinar cuidadosamente. Saber por quê? E eu volto a ressaltar os irmãos, porque Lucas, ele era um gentil. Quantos dessa noite veio adorar a Deus, irmãos? Pega na mão do teu irmão se você puder. Pega na mão do teu irmão se você puder. Porque eu já vou liberar uma palavra profética para que nós possamos adorar a Deus. E eu volto a dizer aos irmãos, meus pastores, bispo, ele não era gentil, ele não era judeu, ele era gentil. E o Sinédrio, irmãos, vai ter que examinar cuidadosamente as duas escritas de Lucas. Mas cara, sabe o que eu acho lindo, querido? Porque se Deus escolheu Lucas, está escolhido. Por mais que alguém não aceitou o chamado de Lucas, Deus escolheu Lucas. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Para quem conhece um pouquinho de história, sabe que 40 autores foram os que escreveram a Bíblia Sagrada, dividida em dois tempos, 39 judeu e um gentil. Sabe quem era? Era Lucas. E Deus escolheu Lucas. Fala para o irmão que está do teu lado, fala para ele: eu sou o escolhido de Deus para uma grande obra. Fala para ele: eu sou escolhido de Deus para uma grande obra. E só quem é escolhido de Deus, levanta a mão do irmão para o alto. E só quem pode adorar, adora a Deus. Se você puder, irmãos, eu vou começar a pregar, mas pega na mão do irmão se você puder. Aleluia, porque eu já estou começando a sentir a presença de Deus aqui, irmãos. Aleluia, já começo a sentir algo nas costas, irmãos. Aleluia, já começo a sentir algo sobrenatural de Deus. Aleluia, Deus dessa noite, Ele manda te dizer, Ele pega aquilo que não são para confundir aquilo que são. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que ele pega os fracos para confundir os fortes. Aleluia, e Deus dessa noite, Ele manda eu ressaltar, Ele tem uma obra na tua vida. Só quem acredita e pode adorar a Deus que criou os céus e a terra, levanta a mão para adorar. Sabe o que Deus manda te dizer nessa noite? Tem muita gente escolhida de Deus aqui. Aleluia. Tem muita gente escolhida de Deus aqui. Quantos são escolhidos de Deus? Quantos são escolhidos de Deus? Olha para mim. Não te preocupa não, bispa. Aleluia.
ser pregador, irmãos? Deixa eu dizer algo para os irmãos aqui. Para os irmãos terem ideia, eu estou entrando nas casas, irmãos. Estou entrando na casa, não. Eu estou na casa dos 35 anos. E eu me lembro que eu achei por bem sair do colégio com 13 anos de idade. Para me enveredar no tráfico de droga. Para me fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. No assalto à mão armada. E a sair com 13 anos de idade, irmãos. Quando eu me converti com uns 24 anos de idade, eu tinha um desejo muito grande de se tornar um pregador. Eu não sou um pregador, irmãos. Eu estou orando para Deus me fazer um pregador. E penso num camarada que lê, irmãos. Que estuda, irmãos. Às vezes a minha esposa de madrugada, meu filho, você não vai descansar não vai deitar não, filho. Eu preciso ficar um pouquinho só com Deus. Eu preciso entender o que está escrito aqui. Ela está bom, então fica aí. Me esforço, irmãos. E eu me lembro que hoje está muito complexo, né, irmãos? Se você não souber fazer, para quem canta o oitavado aí, né? Não sabe fazer, ou não sabe cantar e cantar perfeitamente, belo, não serve para cantar. Valores invertidos, irmãos. Porque o meu Jesus não vê isso. Se você não tem um anel dentro, né, no dedo, né, na teologia, preparado para gabaritar, e eu tentei fazer isso. Tentei até fazer o médio, irmãos, e aí quando eu estava lá, sentado no zinho, Deus falou, sai disso aí. Eita, glória! Eu disse, mas Deus, eu preciso, Senhor. Deus, quem é que disse? Eu disse, senão eu não vou ter oportunidade nos púlpitos de hoje. E Deus falou bem assim para mim, não te preocupa não, porque no púlpito que tu não tiver, eu vou arrumar um púlpito para tu ter oportunidade. Mas que eu vou te levantar como um pregador do Evangelho, eu vou te levantar. Aleluia. Irmãos, e todas as vezes que eu subo num púlpito para pregar, bispo, a minha alma se alegra de uma forma maravilhosa, sabe por quê? Porque eu entendo, apóstolo, aleluia, que independente da circunstância, se Deus chamou, está chamado, irmãos. Aleluia. E Deus, nessa noite, manda eu ressaltar, tem muita gente aqui chamada, aleluia. E Deus manda te dizer, não te preocupa não, que na hora certa, aleluia, Deus vai falar ao teu respeito, aleluia. E Ele vai te colocar de pé, aleluia. Porque Ele tem uma obra na tua vida, aleluia. Quem acredita nisso, irmãos, se você puder, só mais uma vezinha, pega na mãozinha do teu irmão, se você puder, só mais uma vezinha, fala para ele, Deus te escolheu, fala para ele, Deus te escolheu, fala para ele, só aqueles que são escolhidos de Deus, por favor, querido, levanta a mãozinha só mais uma vez, e só quem pode adorar a Deus, que Deus seja a terra, levanta a mão para adorar a Deus. Para se aceitar, irmãos, os dois livros de Lucas foi de difícil compreensão, e eu volto a ressaltar para os irmãos, porque Lucas ele era um gentil, Lucas ele não era judeu, mas Deus escolheu Lucas, irmãos. Eu disse para os irmãos que o livro do Atos dos Apóstolos, irmão, tem 5 pontos culminantes. O último ponto culminante desse livro, irmão, vai narrar nada mais nada menos do que a prisão de Paulo e a defesa do mesmo. Quando eu olho para esse ponto culminante, esse 5º ponto culminante do texto que nós temos aqui, eu percebo Paulo aqui, que tinha cidadania romana, que sai do meio dos judeus, para ser levado a César, para ser julgado em Roma. E o texto diz que, quando Paulo estava em uma embarcação, ele sofreu uma grande tempestade. De sorte que um vento soprava. Euroquilão. Essa palavra euroquilão era dividida em 2 palavras. Primeiro, euro, vento do leste. Segundo, aquilão, que quer dizer vento do norte. Estudando isso aqui, sabe o que Deus mandou te dizer nessa noite? Pode até ser que essa tempestade está te pegando dos 2 lados. Mas Deus manda te dizer, hoje Ele dá uma ordem para que esse barquinho tome naufrágio.
Eu acho lindo demais esse Jesus, meu irmãos. Quando eu vi as irmãs cantar, ali, esse negócio do barquinho, eu falei, obrigado, Senhor, por ter confirmado a minha mensagem para essa noite. Aleluia. Sabe o que Deus manda te dizer? Esse vento do leste, esse vento do norte, por mais que tenta e querem sucumbir, Deus manda te dizer, hoje ele sopra, ele ao contrário. Aleluia. E o teu barquinho, ele não vai naufragar, porque a vitória é garantida. Só quem acredita e pode adorar a Deus, levanta a mão para adorar. Aleluia. Deus, ele tem. Tem uma vitória para tu hoje. Aleluia. Tão grande tempestade. A palavra tempestade, irmão, quer dizer agitação violenta da atmosfera. É o significado da palavra tempestade. É uma agitação violenta, irmãos, da nossa atmosfera. Espera, irmãos. Estudando isso aqui, sabe o que Deus me disse? Deus falou assim, pode ser que a tempestade está violenta na tua vida, mas o teu barquinho não vai naufragar. Seja profeta de Deus na vida do teu irmão, fala para ele, a tempestade está forte. Mais uma vez, a tempestade está forte. Mais uma vez, a tempestade está forte. Fala para ele, o teu barquinho, ele não vai naufragar. Ele não vai naufragar. Aleluia. Eu acho lindo, irmãos. Aleluia. Capítulo de número 38 do livro de Jó, irmãos. O texto diz, no versículo 1, bispo, que Deus se levantou para responder Jó. E a Bíblia diz, e respondeu Deus a Jó. A história nos diz, apóstolo, que Jó não reclama com Deus dentro do seu texto, dentro do contexto da Bíblia, da história. Jó não questiona com Deus, não reclama. Mas presta atenção que eu quero lhe ensinar algo aqui. Jó, ele faz alguns questionamentos com Deus. E dentro desses questionamentos com Deus, Jó faz algumas perguntas para Deus. A tradição diz que Jó vai fazer 40 perguntas para Deus. A primeira pergunta que Jó vai fazer para Deus, por que eu nasci? Pergunta. Por que o Senhor permitiu que eu fosse gerado dentro do ventre da minha mãe? Pergunta. Do capítulo de número 30, irmãos, até o 38, você vai ver Jó perguntar para Deus muitas coisas. Aí no capítulo 38, irmãos, versículo 1, aí você vai ver Deus inverter o quadro. Não é mais Jó que pergunta. Aleluia. Aí é Deus que vai responder Jó e vai perguntar para Jó. Glória a Deus. Aleluia. E o versículo de número 1 diz assim, e falou Deus no meio de uma tempestade, ou no meio do redemoinho de vento, a Jó. Aleluia. Olha para mim, irmãos, eu acho lindo isso aqui. E falou Deus em meio a tempestade a Jó. Se Jó faz 40 perguntas para Deus, a história nos diz que Deus vai fazer 70 perguntas para Jó, porque Deus não perde para o homem. E uma das perguntas que Deus faz para Jó é isso, Jó. Aonde tu estava, Jó, quando eu fundaste a terra? Aonde tu estava, Jó? Aonde quando, Jó, eu fundaste os alicerces do universo, Jó? Sabe o que é que Deus me faz entender? Ele não perde, irmãos. Tu pode até questionar com Deus e pode até perguntar para Ele, mas Ele manda dizer, Ele não vai perder para ti diante dessas tuas questionamentos. Aleluia. Ele tem a tua vida no controle da palma da mão. Se eu queria acreditar, não pode adorar a Deus. Adora a Deus. Deus vai responder Jó no meio de uma tempestade. Repete comigo, Deus vai responder Jó no meio de uma tempestade. Eu acho lindo isso aqui, porque se eu fosse pregar aqui, eu pregaria, teria bem sucesso naquilo que eu acho, né? A resposta de Deus para Jó, quando Deus fala no meio da tempestade. Existem 3 coisas que acontecem quando Deus fala no meio da tempestade. Presta atenção aqui para vocês aprenderem. 3 coisas que acontecem quando Deus fala no meio da tempestade. A primeira coisa que acontece quando Deus fala no meio da tempestade é que o vento se acalma. Estava Jesus na polpa do barco com os discípulos lá e tamanha tempestade varreu os barcos dos discípulos. O discípulo começa a perecer e o pavor vem. Eles despertam o mestre. O mestre se levanta e dá uma olhada e a tempestade é grande. O texto diz que Jesus corre para a ponta do barco. E Jesus dá só um grito. Acalma-te. Aleluia. A primeira coisa que acontece quando Deus fala na tempestade, o vento tem que se acalmar.
Aleluia, eu volto a te ressaltar, esse vento leste, esse vento norte não vai te sucumbir. Porque Deus vai falar contigo no meio dessa tua tempestade. A segunda coisa que acontece quando Deus fala no meio da tempestade, Ele dá a ordem: acalma-te, vento. E uma vez mais Ele diz: quieta-te, mar. Sabe o que Jesus está mandando eu te dizer? Essa tua tempestade, ela vai acalmar. Aleluia. O mar vai ficar quieto, porque Deus, Ele decretou a tua vitória nesta noite. Aleluia. É noite de vitória, é noite de bênção, é noite de vitória, é noite de bênção. Só quem acredita não pode adorar a Deus. Adora a Deus, glorifica a Deus, porque Deus, aleluia, no versículo de número 20, irmãos, desse capítulo 27, o texto vai dizer: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrela, caiu sobre nós uma tamanha tempestade. Aí o texto vai terminar dizendo: e dissipou-se toda a nossa esperança de salvamento. Eu vou pregar aqui agora. E eu quero que vocês repetam comigo sobre o tema nessa noite. A tempestade não dissipará. A família é? Então vamos lá. A sua família. A esperança para a mesma. Vejam só mais uma vez. A tempestade não dissipará. Seja profeta agora: a minha família. Há uma esperança para a mesma. Aleluia. Quantos acreditam nesse pode adorar a Deus? Por mais que a tempestade queira, irmãos, dissipar as famílias, Deus manda te dizer nessa noite: ela não vai dissipar, porque há esperança para a mesma. Aleluia. Quem acredita nisso, que há esperança para a mesma e pode adorar a Deus, levanta a mão para adorar, porque há esperança para a mesma. Aleluia. A palavra esperança, irmãos, é um dos 3 pilares que sustentam o cristianismo. Quando Paulo escrevendo 1 Coríntios, capítulo número 13, versículo número 13, Paulo diz: agora, pois, permanece a fé, permanece a esperança e permanece o amor. Paulo está dizendo desses 3 pilares aqui. Primeiro, fé, esperança e amor. Se não existe isso, irmãos, nós estamos fadados. O nosso cristianismo é um cristianismo fadado a fracasso. Se não é de fé, se não é de esperança, se não é de amor, irmãos, logo, nosso cristianismo é um cristianismo que não tem pilar. O cristianismo, para ser cristianismo, ele precisa ter esses 3 pilares: fé, esperança e amor. Esses dias, eu me alegrei muito com o testemunho do Senhor. Eu vi o Senhor pregar naquela festa lá. Eu precisava ver o Senhor pregar ali. E eu fui para minha casa com o meu coração assim, sabe? Alegre demais. Cheguei em casa da minha esposa, hoje eu vim pregar, vou pregar, filho. E ela disse para mim: meu filho, foi? Eu falei: foi, filha, porque eu só subo um pouco para pregar. E às vezes eu careço tanto de uma palavra, filho. E hoje eu vi o pregador pregar. E ela disse: foi, filho. Eu falei: fui. E fiquei com aquela palavra, com aquelas palavras que o Senhor falou. E eu lembro muito bem da onde Deus me tirou. E o Senhor deu uma pincelada. Olha aqui para mim. Deus me tirou disso aí também. E tirou alguns que eu conheço. Os irmãos têm ideia? Eu ganhei um rapaz que hoje eu tive o prazer de revê-lo ele. O nome de Hélio, apelido por nome de Bino. Um menino que era para ter tudo na vida, mas porém se enveredou naquilo que não agrada a Deus, tráfico de droga. E o diabo, ele vai roubando, vai tirando. O diabo conseguiu lançar esse rapaz no crack, irmãos. O crack está de uma forma assustadora, devastando, matando muita família. Porque tem o costume de evangelizar nessa madrugada, ou que seja aqui no plano piloto, aqui, eu tenho o costume de evangelizar ali. O que você vê de pessoas, pastor, bispo, pessoas que outra hora era bem sucedida, mas hoje o crack roubou tudo. Sabe? Você vê vidas sofrendo ali. E esse rapaz, o crack conseguiu tirar ele e conseguiu lançar no crack. Muito evangelizei esse moço, crescemos juntos na mesma rua e muito evangelizei ele. Eu dizia para ele: Hélio, Deus tem um projeto na sua vida. Eu me lembro que a última vez que eu a vi, eu tentei evangelizar ele. Ele me ignorou, ele disse assim para mim: Sérgio, eu lhe conheço tem muito tempo, não quero perder a sua amizade, mas pelo amor de Deus, não fala desse Jesus para mim não. Eu não quero saber desse Jesus.
abaixou a cabeça e saiu. Naquele dia eu abaixei minha cabeça, comecei a derramar minhas lágrimas para ele. Eu falei, Deus, tem misericórdia desse rapaz. E Deus falou comigo naquele dia, Sérgio, hoje, filho, eu estou arrancando ele da garra do diabo. Eu disse, Deus, muito obrigado. E fui para casa e fui orar. Um dia eu estava pregando e ele tem um filho, que o filho dele tem 15 anos de idade, da idade da minha filha. Nós crescemos juntos. Eu estava pregando em uma igreja próxima à casa onde ele morava, ele residia. E ele, o filho dele estava lá. E Deus disse para mim, fala para o filho dele que hoje eu estou arrancando ele das garras do diabo. Eu falei, vou falar, e falei. Naquela mesma noite, irmãos, para você ver como é que Deus trabalha. Ele estava aqui no centro de Taguatinga, andando que nem um bicho. Quando algo bateu nele, uma depressão tomou de conta dele e ele disse, eu preciso de ajuda. Diz ele que pegou uma condução, foi para lá em Planaltino, no Goiás, porque ele conhece uma casa de recuperação lá. E foi lá no meio do mato procurar uma ajuda. Diz ele que chegou 3 horas da madrugada naquela casa de recuperação, bateu na porta. O pastor atendeu e ele disse, pastor, eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. Eu já não aguento mais essa vida. O pastor abriu a porta da casa de recuperação para ele e ele entrou. E ali ele ficou alguns dias. Alguns dias ele ficou ali, Deus tratando com ele. E eu me lembro que alguns dias atrás alguém disse para mim, falou assim, Sérgio, já viu o Biro? Eu falei, não. Quero que você veja. Ele aceitou Jesus e Deus mudou a história dele. Aleluia. Eu disse mesmo que eu falei que eu ia fazer uma obra na vida dele. Aleluia. E eu disse, Deus, muito obrigado por isso. E eu me lembro, irmãos. E eu, Deus, me coloca esse moço na minha frente. Eu quero ver ele, eu quero dar um abraço nele. A minha mãe, ela reside hoje aqui na 621, na Samambaia, aonde eu fui um dos piores traficantes daquele local. Minha mãe reside ali hoje. E eu me lembro que eu estava ali hoje na casa da minha mãe. Quando eu desci do ônibus do veículo, quem eu vejo de longe? O Heber, irmãos. E Deus disse para mim, eu falei para você que me coloquei na tua frente, filho, veja ele. Fui lá, dei um abraço nele, a lágrima dele começou a descer, a minha lágrima também começou a descer, porque eu penso no camarada falou, não sou eu, irmãos, aleluia. E a lágrima começou a descer. E eu me lembro que ele começou a contar, eu falei, ele, como é que foi? Ele falou, Sérgio, eu não sei. Eu só sei que de madrugada, eu estava no centro de Taguatinga, dormindo, e procurando a casa de recuperação, eu fui. E quando eu cheguei naquela casa de recuperação, eu fiquei alguns dias lá. E teve um dia que Deus me acordou e disse assim para mim, prepara-te, porque hoje eu estou te arrancando daqui. Eu estou te levando para o seio da sua família uma vez. Repete comigo, a tempestade não dissipará a sua família. Agora, como profeta, há esperança para a mesma. Aleluia, fica de pé comigo e a cantora prepara aquele primeiro vídeo que a senhora cantou. Aleluia. Pega na mão do teu irmão. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmãos. Não te preocupa não, Jesus hoje ele vai visitar a tua casa. Aleluia, ele vai visitar a tua casa hoje. Aleluia. Aleluia, é um rapaz, amigo meu, irmãos, aleluia. Para quem entra no sistema sabe disso. 3 horas da madrugada, irmãos. Para quem conhece aqui sabe, aleluia. A Opus 4 aqui em Taguatinga, a Londocalta aqui em Taguatinga, a Londolonda aqui em Taguatinga. Na minha época, para quem conhece sabe, irmãos, que era ali que traficávamos. Estávamos ali, aleluia. Eu, rapaz, por nome de Roberto, aleluia, passando alguns papelotes. E de madrugada, irmãos, ele ouvia uma voz dizendo, Sérgio, eu preciso ir para casa. E eu dizia para ele, para quê, rapaz? É a madrugada, é a hora que ela vai ganhar dinheiro. Ele, não, deixa esse dinheiro de lado, eu preciso ir para casa. E eu disse, então me dá tudo, que eu vou ganhar dinheiro no teu lugar. Já que tu não quer, eu vou ganhar dinheiro no teu lugar. E ele ia embora para casa, bispo. Eu não entendia, hoje eu entendo. Sabe por quê? Porque Dona Cleusa, uma irmãzinha que já está anciã, que tem os seus joelhos pretos, aquelejado, de madrugada, quando o filho estava no tráfico, ela estava de joelho dobrado, dizendo, pega Roberto para casa, Deus, pega Roberto para casa, Deus, pega Roberto para casa. Eu não entendia, irmãos, hoje eu entendo. E diz ele que quando ele chegava, a mãe dele abria a porta, levantava a mão e dizia, Deus, obrigado, Senhor, porque tu trouxe Roberto para casa. Sabe o que é que Deus manda te dizer? O diabo não vai dissipar a tua família, a esperança para ela. Quem acredita e pode adorar, adora a Deus. Ai! Segura na pausa para mim, meu filho. Segura na pausa para mim que eu não terminei. Daqui a pouco você solta para mim, aleluia. Cantora, vem para cá, minha cantora, aleluia. Aleluia, vem para cá, cantora, aleluia. Olha para mim aqui, irmãos. E eu conversando com ele hoje. E eu disse, e aí ele disse para mim naquele dia.
Deus me disse que estava me trazendo para o seio da minha família. Eu disse, foi mesmo, velho, ele foi. Ele preparou tudo. Tudo que ele tinha na casa de recuperação. As roupas rasgadas, dizendo que colocou numa mala, uma bolsa e saiu. E Deus trouxe ele até o seio da sua família. Dizendo que quando ele bateu no portão da casa da sua irmã, uma das suas irmãs, e gritou, Lúcia, Lúcia, e batendo palma, Lúcia, Lúcia. E ela entendeu lá de lado e disse, eu já estou indo, Hélio. Eu já estou indo, Hélio. E ela veio de lá para cá e disse, eu vim abrir o portão, meu filho. Porque a família não abriu o portão para ele quando ele estava no crack. Não deixava ele entrar. E ela disse, eu vim abrir o portão, aleluia. Sabe por quê, Hélio? Porque na manhãzinha de hoje, o meu Jesus disse que te traria de volta para a nossa família. Há muito tempo que ele não via, há muito tempo a família não via, aleluia. E ela disse, o meu Jesus disse que traria você para o seio da família transformado, mudado, aleluia, aleluia. E Deus manda te dizer que os teus ele vai trazer mudado e transformado para a glória do Senhor. Pega na mão do teu irmão, se você puder, só mais uma vezinha. Segura na mão do teu irmão, se você puder. Prepara o playback dela aí, que enquanto ela vai cantar, você vai profetizar sobre a tua família, aleluia. Pastor Sérgio não está aqui, não precisa estar aqui, aleluia. Simplesmente profetiza, porque a tua família, aleluia, aleluia, a tempestade não dissipará ela, a esperança para ela. Pastor, tá difícil, meu filho tá assim, aleluia, o meu esposo tá desse jeito, não tem problema não, a esperança para ele, a esperança para ela, aleluia. Quem acredita, pega na mão do irmão, pega na mão do irmão, é hora de ser profeta, aleluia, para tua vida agora, aleluia, profetiza a tua família, aleluia, aleluia. Pastor, não quero mais hoje, e o pastor não, filha, só mais essa noite. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a história dela. E ela disse, mas pastor, não aguento mais. E o pastor disse, só mais essa noite. E o pastor deu uma estratégia para aquela mulher. E a estratégia foi essa, de madrugada, quando ele chegar embriagado, você vai fazer algo, vai tomar uma atitude na sua vida. E ela, qual é? Você vai estender a mão para ele antes dele entrar para dentro do seu lar. E você vai fazer isso aqui, ó. Com muita autoridade vai dizer, Satanás, tu vai ficar aí, mas o meu esposo vai entrar para cá. Sabe qual foi o dia que o esposo dela voltou a beber? Nunca mais. Porque no sábado foi para a igreja, aceitou Jesus e hoje é porteiro da igreja onde ela congrega. Hoje Deus está delegando essa mesma autoridade sobre a tua vida. O diabo não vai tripudiar, irmão, sobre a tua casa e sobre a tua família, aleluia. Porque Deus vai te dar ela por herança, aleluia. Levanta a mãozinha para o alto, aleluia. Em nome de Jesus, receba autoridade sobre as tuas mãos aí agora. Deposita sobre a cabeça agora. Deposita sobre a cabeça e profetiza a unção de Deus sobre a tua vida. Fala, a vitória é sua. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Só quem acredita que a vitória é tua e pode adorar a Deus, porque é a vitória.